Bom, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à terceira edição da Live do Board. E hoje o tema é mitos e verdades, tropeços do empreendedor, pequenas empresas, grandes tragédias. Estamos vivendo uma época muito diferente, tem quem assuma que estamos vivendo um mundo VUCA e outras coisas relacionadas a isso, a inconsistências, inconstâncias, e muita gente tem se enxergado no mindset de empreendedor. Isso não é uma coisa muito fácil, muita gente sai do corporativo e está indo para o mercado em geral, através de seus empreendimentos, não é uma tarefa muito fácil, que em geral a gente sabe que a regra é falhar, errar e não ter sucesso logo no começo, né? Dadas as informações que a gente tem de órgãos como o Sebrae, que até 76% das empresas decretam falência em até 5 anos, e quando a gente fala de startups é um pouquinho mais alto esse índice, né? Então, são dados relativos, são dados abertos, mas dão uma panorâmica mais ou menos do que realmente está acontecendo, e no meu ponto de vista isso vai se acentuar um pouquinho mais aí, dada a instabilidade da pandemia e tudo mais. Meu nome é Daniel Costa, vou fazer a intermediação dessa live, e eu gostaria de apresentar aqui os nossos convidados. A gente tem o Denis Nakamura, que é gestor e mentor de negócios e startups, o Arno Krug, que é CEO da MapleBear, e o GC Guimarães, sócio das startups Cotabox, Easy Tools, Know-how e Farg. A live tem duração prevista de 1 hora, a gente vai ter um debate, uma conversa até mais ou menos 45 minutos, depois disso a gente vai abrir para perguntas e respostas, tá? Eu peço a gentileza que a audiência mantenha os seus microfones fechados, não há problema nenhum em manter a câmera aberta, só para a gente poder organizar um pouquinho mais a comunicação. A gente vai transmitir essa live muito mais no âmbito de um debate, de um bate-papo, do que justamente uma entrevista, perguntas e respostas, né? A gente quer deixar a coisa mais fluida, mais orgânica. Acho que fica mais interessante, não só para quem está debatendo, mas também para toda a audiência. Tá? Então, vamos começar. Eu gostaria que cada um fizesse uma breve e sucinta apresentação para a gente posicionar na nossa audiência. Eu queria começar com o Denis. Quem é você, Denis? Denis, não estamos te ouvindo. Ainda não? Vamos só, então, passar a vez para o Arno e depois o Denis retoma. O que você acha, Denis? Bom? Daniel, você Arno, por gentileza. Ouço claramente. Tá bom, tudo bem, pessoal? Obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui com todo o time do board, convidados e as pessoas que também tiraram um tempinho para conversar com a gente, né? Essa noite eu acho que o tema é super relevante nesses momentos e também para tirar um pouco, né, esses mitos e verdades de que tudo dá certo, tudo começa direitinho, muito pelo contrário, né? Desde que eu acho que eu já contei umas 10 empresas que eu participei ao longo do tempo e que acabaram fechando, e faz parte, né, do negócio. Acho que talvez o meu primeiro investimento há 20 anos atrás foi em energia solar. Deve ter durado 1 ano mais ou menos a empresa, porque estava muito antes do tempo, no lugar errado. Comecei a empresa em Curitiba, a terra que já não tem muito sol por natureza, né, e estava um pouco, talvez uns 10 anos antes do tempo ideal para você abrir uma empresa nesse sentido. E de lá para cá, né, você, entre tropeços e acertos, algumas vezes os acertos são menos, mas eles são muito mais interessantes, porque você vai, obviamente, aprendendo com os erros que você vai cometendo, vai melhorando, vai aprimorando. E eu acho que o mais importante é esse mindset, né, de você aprender rápido com os tropeços, mas nunca deixar de testar rápido, de pivotar o quanto antes, né, de ter essa mentalidade de que faz parte, sim, o erro faz parte do processo de aprendizagem, e que para todo empreendedor, pelo menos para quem tem a veia de empreendedor, o fracasso, a quebra de uma empresa, a perda de dinheiro está dentro do processo de crescimento de você como empresário, e depois das empresas que você vai tocar, vai participar, vai investir ao longo da tua trajetória como investidor. Acho que essa é a parte mais importante, né? Que esse mindset sempre esteja ligado. E depois, como você comentou um pouco, até no mundo corporativo, hoje já se tem um pouco mais essa estrutura de possibilidades de erro, né, de pequenos ajustes, e não tem tanto o medo
errar. Se você for olhar 5 anos para trás, a história de ter um projeto desenhado, planejado e etc., demorava 2 anos para sair do papel, já não existe mais nas empresas de hoje, né? Então, acho que está todo mundo aqui dentro desse mindset. Vai ser um prazer conversar com todos aqui essa noite. Obrigado, Arno. Vou passar a vez agora para o Gessé. Por favor, Gessé, boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Obrigado, Daniel. Bom, minha história, eu sou engenheiro de formação, que acabei me especializando aí na área de supply. Fiz uma carreira corporativa na área de supply, aí, passando por empresas como Volks, Warner, Schmezel. E aí, há uns 4 anos, eu comecei a olhar um pouco para esse mercado de startups, né? De empreender mesmo, era um sonho reprimido. E aí eu comecei isso com alguns erros, né? E aí, de repente, depois alguns acertos. E aí hoje estou já mergulhado aí há uns 3 anos nesse universo, já com algumas startups, tendo errado bastante no início, ainda errando em algumas startups, mas tendo aprendido a reagir nesse cenário tão adverso, né? Eu acho que essa questão da pandemia agora e toda essa crise em que a gente ficou mergulhado serviu como, digamos, a cereja do bolo desse processo todo de aprendizado, né? Então, acho que tem muito a compartilhar aí, mas eu acho que ainda tem muita coisa a aprender, né? Eu acho que estamos aprendendo todo dia e errando todo dia. Acho que a crise foi meio que uma catalisadora desses processos, né? A gente antecipou um pouco esse aprendizado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Legal. Denis, consegue? Agora sim, estão me ouvindo? Perfeitamente. Beleza. Então, Denis Nakamura, sou casado, cristão, sou engenheiro civil ambiental também, de formação, e com pós em finanças. Então, trabalhei um tempo nessa área aí de civil. Acho que coisas que eu posso destacar aí ajudei um pouquinho lá no Ciências Sem Fronteiras, acho que grande parte do pessoal conhece, e também na licitação dos aeroportos, lá em 2012, 2011. Depois disso, tive alguns tropeços aí, que eu acho que vocês vão ouvir mais tarde. E dos acertos, tive a oportunidade de ser gestor aí de 2 grandes unicórnios, né? Então, um deles eu ajudei em toda a parte de operações, então eu cuidava de 8 departamentos lá da empresa na parte de operações. E o outro na parte comercial, ajudei a criar novos departamentos lá, 5 departamentos que fizeram a empresa se lançar, né, o iFood. E algumas coisas bacanas que deu para a gente trilhar lá nesse momento foi a primeira aplicação de lojas inteligentes, lojas físicas, né, de shopping, lojas inteligentes. Também a parte de pagamento online, né, que hoje em dia já é mais comum, redução de inadimplência e atingir aí a casa de alguns bilhões de reais aí no ano, né? Então, acho que é isso. Agora eu sou mentor de startups, vai para o pessoal da Bluefields aí, que está ligado ao Mackenzie, da Oracle Brasil e também o pessoal da USP mais recentemente. Então, prazer enorme aqui para responder as perguntas. Maravilha, Denis. Já começar com você mesmo. Tá. O que é preciso? Uma pergunta bem genérica, bem conceitual, mas que é difícil de ser respondida. Por isso que não foi à toa essa pergunta para você. O que é preciso para ter sucesso nos negócios, em especial no tempo que a gente está vivendo, nesse timing tão incerto? Cara, primeiro, coragem. Acho que os outros vão concordar. Coragem para sair do lugar, como o Gessé comentou. E, na verdade, estudo. Pelo que eu vejo, você ter a habilidade de planejar o caminho e saber o que você vai precisar aprender ao longo desse caminho ajuda demais. Infelizmente, nada é garantido, né? Mas eu vou deixar essa palavra aí de estudo. Planejamento e estudo. Aí 2 palavrinhas aí. Planejamento e estudo. E Arno, como é que você vê o cenário do empreendedorismo hoje no Brasil? Acho que ele está em ebulição novamente, né? Primeiro pela
Acho que toda crise aparecem oportunidades, seja pelo fechamento de empresas, postos de trabalho, etc. Você tem muitos ex-executivos, executivos que saíram do mercado formal e que agora estão buscando oportunidades de empreender. A crise acelerou diversas soluções tecnológicas e possibilidades que acabaram virando empresas, acabaram virando negócios, né? Então, quando você tem aquele gráfico de empresas que perderam produtividade ou faturamento na pandemia, você tem aquele outro gráfico de empresas que criaram negócios, dobraram de tamanho, triplicaram seu faturamento durante a pandemia. E normalmente esse gráfico é muito equilibrado, né? Você tem uma boa parte que perdeu performance, mas tem uma parte também considerável que ganhou performance. E alguns projetos, né, como o Denis acabou colocando agora, o G7 também, acabaram saindo do papel muito mais rápido do que sairiam, né? Demorariam 2 ou 3 anos para sair naturalmente do papel e agora em 3 meses foram colocados imediatamente para operar e já estão faturando. Eu acho que o empreendedorismo está borbulhando, né? E isso vai, pelo menos até o final do ano, aí mais umas 50, 60 soluções inovadoras que devem aparecer ainda, certamente, que estão no forno cozinhando rapidamente, né? Porque o que a gente aprendeu que esses tempos de crise, de pandemia, de guerra, né? Concordo que tem que ter sim um planejamento, mas o fail fast, né? A execução rápida, até porque se você começar a fazer muita prototipagem de um modelo que você nem sabe o que é ainda, né? Vai perder tempo desnecessário. E às vezes é melhor você testar ele já direto no mercado e depois ir ajustando conforme os seus clientes forem te dando feedback. Maravilha! Gessé, como é que o ecossistema de startups foi afetado pela pandemia? Houve aumento de oportunidades e fracassos? Como é que você enxerga a relação startups, momento atual? Eu acho que, assim, sem dúvida nenhuma tiveram fracassos, mas eu acho que a grande característica da startup, de quem acaba enveredando ou seguindo nesse caminho, é a habilidade de se reinventar, né? Então, o grande mérito de quem atua em startup é a capacidade de se reinventar. Então, muitas startups acabaram se reinventando, o ecossistema se reinventou. É óbvio que nesse processo de reinvenção, como o próprio Arno falou, quer dizer, tem um risco atrelado a todo esse processo, né? Ninguém tem certeza de sucesso, não tem ninguém garantias disso. De novo, também não dá tempo de ficar fazendo muito prototipagem, mas pegando um pouco do gancho do que o Denis falou, quer dizer, você nesse processo de reinvenção, você mantendo o teu planejamento e o teu foco, com todo o know-how que você adquiriu no caminho que você tem percorrido com a tua startup, quer dizer, você tem maiores chances de sucesso, né? Mas que, sem dúvida nenhuma, uma regra talvez de sobrevivência aí é ter virado a chave de maneira muito rápida, né? Nesse processo todo que a gente está vivendo, esperar por um cenário que é incerto, né? Ninguém sabe quando não teremos o vírus ou quando o lockdown encerra ou abre, enfim, isso tudo é muito incerto. Então, se você ficar esperando por um cenário de tranquilidade, você acaba perdendo muitas vezes o time de mudar essa chave, né? Então, é ser hábil o suficiente para se adaptar rapidamente ao ambiente. Maravilha. E você acha que, por exemplo, vamos dizer assim, essas práticas das startups estão sendo migradas para o negócio mais tradicional, que não é de startup? Por exemplo, esse mindset mais ágil, a possibilidade de uma pivotagem, que até os grandes negócios, as grandes empresas tradicionais têm dificuldades, são engessadas quando tem a necessidade de pivotar, né? Então, você acredita que, por exemplo, o negócio tradicional está herdando essas características das startups? Eu acho que teve um grande aprendizado agora, que foi a necessidade de se adaptar a home office, né? Quer dizer, nenhuma empresa se organizou ou se planejou para um home office tão agressivo como a gente teve que praticar, a tal ponto de empresas hoje estarem dizendo que não voltam mais do home office, né? Estão mantendo grande parte dos funcionários. Você teve Banco do Brasil aí recentemente oficializando que vai devolver 19 de 35 prédios, né? Isso já é um efeito cadeia, toda a sociedade, né? Toda a sociedade. Então, já é um movimento que mostra que as empresas de grande porte, né, ditas os grandes elefantes, né, estão realmente adquirindo uma certa agilidade. É óbvio que esse processo permite uma grande avaliação de todo o contexto, né? Eu tenho certeza e eu tenho ouvido isso de grandes executivos, de grandes empresas, que, olha, nós estamos reavaliando,
nós estamos repensando o negócio para que ele adquira agilidade, né? Não é simplesmente desejar ser ágil, mas simplesmente também colocar em prática, né? Como é que eu tenho que ser ágil, né? Então, essa mentalidade, sim, ela começou, sem dúvida nenhuma, a entrar na grande organização, e eu tenho certeza que é um caminho sem volta, né? Porque as empresas estão percebendo o quanto elas foram impactadas com essa necessidade de adaptação, e muitas perceberam que não estavam prontas. A dita digitalização, na verdade, era um conceito dentro de muitas, né? E aí elas estão corrigindo esse percurso, né? E estão se tornando empresas extremamente ágeis, né? Empresas com uma capacidade de adaptação grande. Mas eu acho que ainda tem um caminho a percorrer aí, tem uma curva de aprendizado ainda a ser percorrida. Maravilha, Gessé. Denis, muitas empresas, apesar de terem essa transição, de terem novos recursos tecnológicos e, sobretudo, conhecimento, né? Como você falou no começo, que um dos conselhos que você dá para não quebrar é ter conhecimento, e hoje a gente tem uma abundância muito grande, não só de conhecimento pago, mas conhecimento de qualidade gratuito, mas mesmo assim o número de falências e quebras ele ainda está muito engessado, ele está rígido. Por que você acha que esse número não muda? Por que você acha que as empresas continuam quebrando? Onde é que elas estão insistindo no erro? Cara, infelizmente tem muito amadorismo, né? Um dos segmentos que eu atuo, que é a parte da alimentação, tive a oportunidade de dar uma entrevista que o título de estudo significa comida gostosa não traz o sucesso, que é um belo exemplo do que acontece em todos os mercados, na verdade. São essas pessoas que o Arno comentou lá no começo, que eram gestores de grandes corporações, né, diretores, gerentes, até talvez coordenadores, que perdem o emprego, pegam a sua rescisão FGTS e vão fazer alguma coisa sem muito conhecimento. Um deles é essa parte de restaurante, porque a minha esposa tem a melhor lasanha do bairro. Então eu vou lá e abro um negócio porque eu gosto da comida, mas não sei se isso vai vender. Mercado que é bom nada, né? E o restaurante acho que é mais nítido, mas em todos os segmentos, né? O cara que abre uma lojinha de cacareco, outro cara que abre uma oficina mecânica, sei lá, porque ele gosta de carros, um lava rápido, que ele gosta de carros. Então, infelizmente é esse problema. Tem muito conhecimento, mas as pessoas nem sempre acabam indo atrás nem do conhecimento e às vezes não do conhecimento certo, né? Acho que Você acha, por exemplo, que a indústria da superação, dos super coaches que você faz, acontece, eles podem potencializar esse excesso de sonho, sabe? Eu quero fazer o sonho ser realizado até a última e não enxergar as necessidades e lacunas de mercado? Certamente não porque eles são charlatões, longe disso, tem alguns muito bons mesmo, mas infelizmente eles acabam colocando a emoção muito à frente da lógica e incentivam isso dentro das pessoas e levam as pessoas a fazerem mais do mesmo erro que a gente acabou de comentar, de abrir negócios sem pesquisar direito, sem muito conhecimento. E, Arno, você acha que essa positividade tóxica ela influencia no mindset de quem quer empreender? Você acha que isso contribui para o fracasso dos negócios? Sem dúvida, porque você acaba provocando ou comunicando ou divulgando só o sucesso, né? As pessoas normalmente não divulgam que para cada unicórnio que nasceu, 2.000 quebraram ou não chegaram nem ao primeiro estágio. E aí todo mundo acha que, poxa, é legal, né? Eu vou ali, vou juntar uns amigos, a gente vai, né, fazer uma coisa legal, vai ter uma cervejinha, não sei o quê, vai trabalhar umas 2 madrugadas e pronto, tá feito um unicórnio. E você, na verdade, não tem o tempo correto de analisar, inclusive, os caminhos, os percalços todos que aconteceram, né? Uma das primeiras coisas que você faz quando vai montar qualquer tipo de negócio, né? Pesquisa primária e a pesquisa secundária. A pesquisa primária, cara, vai a campo, vai viver um pouco e sentir aquela dor que você quer resolver, se ela faz sentido para alguém diferente de você, né? Porque o teu cliente não é você. Você precisa também resolver os problemas de outras pessoas. E depois, obviamente, a pesquisa secundária afunda no Google e tenta tirar o maior número de dúvidas possíveis para, de novo, testar, validar e ver se, inclusive, aquilo que você está pensando resolve a vida de alguém.
né? Porque eu acho que esse é um dos grandes problemas. Todo mundo, legal, né? É um negocinho que você coloca um caixote nas costas do motoboy e pronto, está resolvido. Cara, e todo o processo que existe por trás disso, né? E depois a greve do motoboy que você vai enfrentar lá na frente. Então, regulamentação, né, que está muito em voga hoje, né? Porque essa é uma estrutura clássica de startup, né? Você está quebrando as barreiras, você está, na verdade, rompendo os ciclos e pensando na frente. A legislação vai ter que te acompanhar em algum momento ou não vai acompanhar mesmo, né? Então, vai sempre ter essa dicotomia para que lado o empreendedor vai. Mas eu acho que o que está faltando um pouco realmente é divulgar todos os que não deram certo, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui. Quer dizer, cara, tá bom, e aonde que você errou, né? Como que você errou e como é que com os teus erros eu posso fazer com que outros não precisem passar por esses mesmos problemas ou traumas, né? Então, acho que essa super positividade ou até esse excesso de coaches, né? Não, de novo, tem muita gente boa no mercado. Não é ser contra, não, né? Mas o excesso, acho que todo excesso é nocivo, né? Exatamente, mas tem uns 90% que vai, peraí, né? Vamos dar uma olhada primeiro se esse é o segmento certo, se a tua ideia está correta e dar uma testada, né? Fazer um MVP aqui mínimo e tentar dar um pouquinho mais de coaching de verdade. Daniel, maravilha. Só deixar uma curiosidade aqui, mas quase ninguém sabe. O iFood precisou de um belo turnaround aí, porque no primeiro ano de vida, depois de receber 3 milhões de reais de investimento, quase quebrou. Uau! Pessoal, gostaria que vocês enviassem as perguntas via chat agora, que o Marcelo está recebendo essas perguntas, e no final a gente vai responder na medida do possível, tá bom? Eu acho que as perguntas são essenciais para quem quer crescer, quem quer evoluir nesse debate. E você, Gessé, o que você atribui o excesso de, vamos dizer assim, de quebras dentro do ecossistema de startups? A gente vê muito mais notícias de pessoas que quebraram do que sucesso. O unicórnio é legal, mas como o Arno falou, a gente tem pouquíssimos unicórnios, né? Por que a gente tem pouco unicórnio? Eu vou falar um pouco de mim, né? De uma vivência de erro, né? Acho que eu vou falar um pouco de erro. Quer dizer, eu tive um momento, um viés de querer empreender com energias renováveis. E aí, de novo, planejei, fiz o dever de casa, testei MVP, só que assim, eu não fui na profundidade, né? Então, quer dizer, não simplesmente estudar, mas realmente mergulhar identificando aquilo que são pontos críticos de um processo, né? E para mim, o que foi crítico ali no meu insucesso? Eu não mergulhei na legislação brasileira, né? Fui na profundidade necessária, né? Conversei com especialistas, quer dizer, e aí a hora que você vai e você coloca tudo isso para rodar, você fala, tinha uma variável aí que eu precisava ter mergulhado mais, e dependendo do quanto você foi no negócio, de quanto você evoluiu a estruturação do negócio, mas você não fez esse deep dive, quer dizer, de mergulhar e de entender todas as variáveis no detalhe, isso é destrutivo ao negócio, né? Você usou esse termo de esse otimismo tóxico, que eu acho que realmente está acontecendo muito isso, né? Ou você tem o lado do vamos vender, mas ninguém pensa em como operacionalizar, ou do tipo vamos botar, vamos criar, vamos inovar. Tá, mas como é que você vai operacionalizar e como é que você vai vender, né? E aí, quando você tem tudo isso, você descobre que você precisa gerar atratividade de pessoas. E aí você precisa seduzir pessoas e trazer bons profissionais, e as pessoas têm que ter esse olhar claro de onde você quer chegar, de como a empresa está desenhada. Então, todas essas variáveis, né, quando você coloca eu sempre brinco que empreender é botar vários pratinhos rodando, né? E aí você descobre que algumas vezes tem pratinho que você fala, esse eu não vou conseguir deixar equilibrado. E aí, dependendo de quantos desses pratinhos você vai deixando quebrar, o teu negócio acaba não decolando, né? Então, realmente, quando você fala, tem muito mais negócio quebrando do que virando unicórnio, as variáveis são muito grandes. E à medida que você vai crescendo o teu negócio, essas variáveis vão se tornando ou complexas, ou até mesmo outras variáveis vão surgindo. Então, não simplesmente ter planejamento, foco, estudar, mas saber construir a equipe de tal forma que a equipe te ajude a manter todos esses pratinhos rodando, né? E ainda mais num contexto brasileiro,
de complexidade legislativa, de instabilidade política como a gente está vivendo, né? E um cenário, e some-se a isso um cenário de pandemia. Então, todas essas complexidades, quer dizer, é um grande desafio para quem quer empreender. Seja de um pequeno negócio, como vender no condomínio o doce, o pão, até uma solução tecnológica que você vá abraçar grandes clientes, né? Quer dizer, o quanto você consegue equilibrar todas essas variáveis e gerir essas variáveis. E realmente é extremamente desafiador para quem quer empreender. Maravilha, acho que o Arno já respondeu uma pergunta, antecipou uma pergunta, que seriam as histórias de fracasso, né? E o Gessé também, as próprias histórias de fracasso. Eu queria falar com o Denis agora, que eu sei de duas grandes histórias do Denis, de fracasso. Você quer dividir com a gente? Claro, claro. Vou falar rapidamente para não tomar muito tempo. Depois, se o pessoal perguntar, a gente aprofunda mais. Mas tive duas empresas aí que eu tive que deixar. Uma delas era de consultoria, estava indo muito bem, mas era para clientes internacionais. Então, um dos erros que eu cometi foi, eu e os meus sócios, né? Foi da gente não ver direito como funciona mesmo a parte de direitos e deveres internacionais. E quando a gente começou a levar calote internacional, não tinha o CNPJ, por exemplo, para botar no pau, né, para brigar, para receber. A gente acabou levando um prejuizinho aí e a gente decidiu fechar. Então, esse é o primeiro. Denis, curiosidade, isso não estava contemplado no plano de negócios? Você já sabe que eu ia te fazer essa pergunta. Não, estava longe de estar contemplado no plano de negócio. Total. Você acha que vocês estavam envolvidos nessa aura de positividade? Vamos fazer acontecer, negócio internacional, super energizado e tal? Pode ser isso ou não? Ler 3 livros do Tony Robbins aqui. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Mas esse é um ponto. E outro, que eu tive algumas home cares aí em São Paulo e comecei a ser afetado por algumas emergências que aconteciam com os pacientes e começou a pegar no meu lado emocional. Então, por conta do emocional, que ficou muito pesado, até atrapalhou o meu casamento, que foi o estopim. E aí eu resolvi vender tudo para minha sócia e sair fora. Porque realmente a parte da saúde é diferente. O engenheiro não está preparado para isso, não. E o que você atribui que seja esse fator de impacto emocional? Seria o produto em si, que é cuidar da vida de pessoas, isso te afetou? Ou a operação em si tinha algum elemento que não estava de acordo com o seu preparo emocional? A operação em si, na verdade, vou até contar, vou pedir aqui 2-3 minutinhos para contar um caso. Teve que foi o pior. Teve um paciente ou um cliente que resolveu trazer os pais que moravam numa casa na praia para morar aqui em São Paulo. E ele comprou um apartamento perto do apartamento dele lá no 10º e trouxe o pai e a mãe, né, idosos, para morar aqui. E aí os meus funcionários ficavam lá, né, meus colaboradores ficavam lá ajudando a família, o casal, né, casal de idosos e tudo mais. E num dia ou numa madrugada, umas 2 ou 3 da manhã, liga uma das minhas colaboradoras, né, chorando no celular e contando a história. Qual que foi a história? O pai, né, ele é um alemão grandão, forte, tá? Ele acordou com alucinações, que é algo infelizmente comum aí no envelhecimento. Alucinações, pensou que a casa dele, o apartamento dele estivesse pegando fogo e bonzinho como ele era, ele queria salvar a esposa e a minha colaboradora jogando pela janela, né, para salvar do fogo. Só que ele não lembrava que ele não estava mais na praia e estava no 11º andar. E quando a minha colaboradora ligou, é porque ela tinha conseguido se soltar dele, que era realmente um cara forte, um alemão forte, e pegou a esposa dele e as duas se trancaram no banheiro, né? Então me ligou e a gente ligou para a polícia, tal, bombeiros, tudo mais, esperando eles entrarem lá e torcendo pro velhinho não se suicidar, por exemplo, né? Sem querer. Então esse foi um dos casos e tinha acontecido vários desses que realmente a gente não teve treinamento mesmo. Acho que
pessoal da saúde deve ter um treinamento um pouco mais complexo nessa área específica, e acabou me afetando, né? Que história, hein? Acho que todos temos histórias interessantes aqui, né? Com certeza. Arno, você quer se aprofundar em algum ponto seu de fracasso? Poxa vida, dá para escolher, né? Posso ter vários aqui, mas na verdade... Escolhe um case legal. Vou escolher um case também, pode ser. Acho que um pouco o Gessé falou do mercado de energias renováveis e tudo mais, né? Tá falando, o meu CNPJ de 20 anos atrás eu estou tentando fechar até hoje, né? Porque tem esses pepinos brasileiros aí que você abre uma empresa e depois não consegue fechar nunca mais. Mas, sim, talvez até não tenha estudado o mercado a fundo naquele momento, né? Tinha pouca informação ainda, foi a China trazer as placas solares, aquela confusão toda, e na volta achei que, vou pegar aqui, vou vender e está tudo certo, né? Então, não olhei a legislação específica naquele momento, não existia nenhuma possibilidade de revenda de energia para o grid, de volta, né? Era basicamente a eficiência das placas há 20 anos atrás era de 13%, 14%, ou seja, você gastava uma fortuna, o negócio não convertia a energia solar em energia nenhuma, né? Ou muito pouco, e você ainda não tinha nenhuma possibilidade de venda de excedente, e se você instalasse ainda, poderia ter problema com a concessionária, né? Então, era assim, era a receita certa para dar tudo errado. E eu não me preparei, obviamente achei que estava inventando a 10ª maravilha do mundo. Então, tem sim o aprendizado de, poxa, tem que pesquisar, tem que olhar, tem que entender, quer dizer, porque todo esse momento, por enquanto, você não está gastando dinheiro, você está gastando tempo, né? Está gastando ali o teu tempo, mas você ainda não está gastando dinheiro. Então, perca tempo na pesquisa, né? Na pesquisa primária, na pesquisa secundária, aprofundando as coisas antes de você começar a gastar dinheiro e errar com o dinheiro investido. Eu acho que isso foi aprendizado, mas, de novo, 10, 15 anos depois, 20 anos depois disso, errei de novo e perdi dinheiro aqui, perdi dinheiro ali. Então, acho que isso faz parte. O importante é que a métrica de que você vai fazer uns 10 negócios ruins e 2 ou 3 vão dar certo, isso realmente é verdade e é um pouco o cenário que eu vivo hoje. Tem uma estatística baseada em ciência isso, né? Não é? De 2 a 3% dos grandes negócios estão no topo da pirâmide com grande vocação de darem certo, né? Gessé, uma coisa que nas nossas conversas há pouco tempo me chamou a atenção, você falou que o Brasil, principalmente no negócio, você falou de energia solar, de energias renováveis, o Brasil não apoia o empreendedor, né? A gente tem uma legislação, temos políticas que apoiam o empreendedor. Mas se a gente sabe de antemão, agora é uma pergunta provocativa, se a gente sabe de antemão que o Brasil não fornece esse tipo de apoio, por que a gente investe? Será que isso não seria um elemento que, se a gente antecipasse e colocasse no plano de negócio, talvez nos pouparia um pouco de fracasso? Eu acho que com certeza sim, mas eu acho que o grande desafio, muitas vezes, o que motiva acho que eu consigo criar um caminho que evite esse percalço, né? Esse acaba acaba sendo o uso daquela palavra. Eu quero ser disruptivo, né? Então, muitas vezes você vai lá, você tenta equacionar o teu negócio pensando em pessoas, em processo, em mercado, em cenário, e aí você identifica alguns pontos ali que são pontos de barreiras de entrada, né? E aí você, empreendedor, você fala assim, não, eu acho que eu consigo contornar, eu consigo passar a margem disso, eu consigo dar um jeito de superar isso com tecnologia, com inovação, com processo. E aí tem 2 erros aí. Ou realmente você não fez um aprofundamento necessário para entender, sabe aquela história? Deixa eu derrubar essa árvore aqui, mas você esquece de ver quão profundo a raiz dela tá, né? Ou vou construir a minha casa aqui e descobre e não faz uma verificação se tem pedras no subsolo, né? Então, o erro muitas vezes é esse. Ou você não vai na profundidade para entender a complexidade do negócio e dessas variáveis que você imagina que são superáveis ou que você pode com o seu modelo disruptivo, ou você realmente ficou muito na superfície da tua ideia, né? Ficou nadando ali, olha como as águas são calmas aqui, mas esqueceu de ver o que está embaixo, né? Então, na minha visão, são 2 erros. Eu já cometi os 2 erros, né? Não aprofundei naquilo que precisava.
e não mergulhei naquilo que precisava e entendi a complexidade daquilo e aprendi e construí o modelo entendendo a complexidade e muitas vezes posso até dizer de arrogância, falar não, eu consigo contornar e sobreviver e levar o meu negócio mesmo diante desse cenário bastante adverso, né? Então, se fosse para dar conselhos hoje para mim mesmo, né? Hoje voltando no passado, eu falaria, olha só, cara, para um pouco mais, acho que essa velocidade, o Arno falou, diminui essa marcha aí, põe num ponto morto, ou para o carro, vamos dar uma estudada melhor, vamos mergulhar um pouco mais, vamos buscar ajuda, vamos entender legislação, vamos entender complexidades, aí sim, vamos fazer um exercício, olhar lá para frente e entender o quanto essas variáveis vão impactar o teu negócio e o quanto você consegue sobreviver com isso impactando, né? Então, hoje, se eu voltasse no tempo e falasse isso para mim mesmo, eu talvez, com certeza, tivesse acertado um pouco mais em algumas coisas. Maravilha, você antecipou já algumas perguntas minhas, uma das perguntas que conselho você daria para você mesmo 10 anos atrás, mas você já começou, então a gente só retoma daqui a pouco. Denis, o que você acha qual é o principal elemento do mindset hoje para quem quer empreender, dadas as circunstâncias que estamos vivendo? Qual que é o elemento, um único só, se você pudesse ter eleger assim, um único elemento para você ter no seu mindset, o que você falaria? O que você elegeria? Flexibilidade. Flexibilidade? Como já falaram, a gente acaba apanhando de vários lados, né? E a gente tem que ser maleável o suficiente para aprender com esses erros. Então, flexibilidade para a gente poder ir atrás mesmo do que realmente os outros precisam, né? Acho que legal. É isso. E você, Arno, um elemento só de mindset, se pudesse escolher uma coisa só, o que você mudaria ou aconselharia? De novo, acho que o mindset do empreendedor ele é positivo por natureza, mas se você puder adicionar o know-how de que você vai perder dinheiro, vai quebrar, vai ter tempos difíceis, eu acho que eles fazem esse equilíbrio que o Gessé estava falando, né? Porque senão você fica só no positivo, vamos lá. E aí, o dar errado, né? O quebrar, o perder dinheiro vai fazer parte dessa tua trajetória empreendedora. Então, esse mindset equilibrado seria o ideal. E você, Gessé, o que você elegeria de uma coisa só de foco? Foco. Eu acho que, apesar de ser uma palavra que todo mundo repete, que alguém brincou aí, a gente lê em vários livros, né? Eu sinto que ainda é algo que muitas vezes a gente é seduzido, né? Pelas oportunidades ou pelo contexto. E aí você perde o foco. Acho que manter foco é fundamental. A gente já teve uma conversa dessa, né, Denis, no começo do ano. Foi bem legal a conversa. E, Denis, que conselho você daria para você mesmo 10 anos atrás? Cara, para realmente um pouco do que o Gessé falou, de a gente... Denis, vai um pouco mais devagar aí. Não existem atalhos, né? Não existem atalhos. Todos temos que percorrer um caminho relativamente árduo aí, alguns mais, outros menos, mas todos são trabalhosos. E realmente para escolher bem as pessoas que você trabalha, porque o sucesso dos negócios está realmente por cima ou por trás das pessoas que estão junto, né? Então, no iFood, por exemplo, só eu tinha uma equipe grande lá e era todo mundo dando sangue para o negócio acontecer, né? Então, não é fácil, não é porque é um aplicativo, um negócio digital que o computador trabalha mais do que as pessoas. Então, realmente selecionar as pessoas bem, que vão ser seus parceiros, né? Colaboradores, parceiros, sócios, isso é importantíssimo. Maravilha. Agora eu queria fazer uma provocação para vocês três. Eu escutei uma frase bem interessante na semana passada, que não é uma frase atual, é uma frase antiga, né? Que diz assim: jamais desperdice uma crise. Como é que vocês interpretam essa frase? Quer começar, Arno? Ou Gessé, tanto faz. Tanto faz. Eu brinco com uma... eu acho que crise, para mim, você tira S e ela vira CRI, né? Acho que são muito próximas as duas palavras.
E é óbvio que, para mim, hoje, estou inserido nesse ambiente de startups e forçosamente de inovação. Acaba sendo simples o desafio de se reinventar, né? No passado, aí, eu mesmo já vivi em outras crises, né, em que você se lamenta. Eu acho que a crise, ela acaba sendo... eu aprendi a transformar isso numa energia motivadora de um exercício de buscar alternativas, né? E aí o Denis colocou um ponto que para mim tem sido fundamental, é ter as pessoas certas ao seu lado, né? Porque muitas vezes quando você mesmo fraqueja nesse processo de se reinventar diante da crise, as pessoas certas, elas vão primeiro te motivar, elas vão trazer as ferramentas, elas vão te contrapor. E eu acho que toda contraposição, ela não é, de maneira alguma ela é ruim, ela te faz parar para pensar e refletir, né? Então eu acho que crise, para mim, acompanhado das pessoas certas, sejam sócios, sejam funcionários, ela para mim é um motivador à criação, né? Ao desafio de superação. E, de novo, com as pessoas e o time certo ao seu lado, eu acho que isso fica bem mais simples de equacionar. Maravilha. E você Arda, desculpa, Eu o que você acha dessa frase? Crise é oportunidade, né? Se você for olhar nesse momento no mercado, você tem dinheiro a juro negativo, mundo afora, então tem oportunidades enormes, né? Tem necessidades absurdas que nunca tinham sido visto antes, que quem tinha algum produto, ou tinha algum desenho, ou tinha alguma coisa que começou a endereçar aquela dor, aquele problema, rapidamente escalou, né? Então tem oportunidade enorme nas crises. Legal. E você, Denis? Sim, concordo plenamente com o que o Arno comentou primeiro aí na frase dele, que gera oportunidades, porque quando a gente tem crise, são os momentos que se quebram as regras. Podem ser regras biopsicossociais, né? Traduzindo, podem ser regras que estão apenas na cultura e na cabeça das pessoas, como a nossa crise atual, mas também regras de legislação também. Então, um grande exemplo disso foi lá em 2008, 2009, lá a crise do subprime. E gera mega oportunidades. Naquela época, por exemplo, teve a crise dos resseguros e refinanciamentos lá dos Estados Unidos, por exemplo, e onde se mudaram as regras lá, né, de auditoria e tudo mais, criando novas oportunidades. Que oportunidades? Os investidores que antes investiam nisso, agora teriam que buscar outras coisas para investir. Então, você vê que gera uma liquidez, certa liquidez, de dinheiro para alguns pontos específicos, né? E a gente tem que estar sempre atento. Nessa crise do coronavírus agora, por exemplo, a gente está na época do digital, porque está tudo digitalizando por conta do afastamento, né, social. Então, e acho que a crise também gera novos comportamentos sociais, que esses novos comportamentos também são refletidos em novas oportunidades, né, se bem observados. Exatamente. Pessoal, vamos abrir agora para perguntas. Então, vamos lá. A pergunta da Gracia Lemos é: o que vocês acham das mulheres empreendedoras? O que elas têm de diferencial dos homens quando o assunto é empreender? Opa, excelente colocação. Opa, desculpa. Só vale lembrar aqui que o Board Governance tem um projeto Elas Invest, que quem quiser saber mais sobre isso, mandar um e-mail para o marcelo.camargo@oboard.com.br. É um projeto bem legal e quem tiver oportunidade, por favor, entre em contato. Desculpa, quem quer responder primeiro? Não, posso começar, e para começar já a provocação, porque não tem nenhuma colega aqui na nossa telinha, né? Só tem 5 meninos aqui na tela. Mas a gente tem a Dani aqui, já, né? A Dani está aqui sempre com a gente nas lives. Tá aqui. Mas acho que aproveitando, assim, a grande diferença talvez seja a visão periférica que as mulheres têm por natureza muito melhor do que a nossa, então elas conseguem observar várias coisas que estão acontecendo no ambiente, né? E vou falar a verdade, se tivesse tido essa visão há 5, 10 anos atrás, talvez não teria tido os tropeços ou alguns tropeços que eu tive, então faz toda a diferença. E tive, acho que a oportunidade de trabalho hoje com mulheres incríveis e que fazem a gente crescer todo dia. Eu sou super fã, então acho que tem sim, acho que tem ainda
alguma oportunidade enorme de mercado, né, para ter mais startups. Eu sou sócio de 2 startups que são lideradas por mulheres, que as CEOs são mulheres. Né, no grupo que eu toco, trabalho hoje, as líderes são mulheres e isso é incrível, eu acho sensacional. Eu acho que assim, para começar, elas são mais inteligentes, né? Para mim, eu não sei, eu acho que o Arno concorda, o dele já concorda. Para começar, elas são mais inteligentes. Eu concordo também. Então. E segundo, eu acho que a mulher traz um equilíbrio, né? Eu acho que da natureza, óbvio que toda generalização é burra, já diria Nelson Rodrigues, mas a gente tem esse afã de executar, né? A gente fala que eu digo o homem, né? Pô, eu sou macho alfa, eu vou lá e dou o soco na parede. A mulher traz a reflexão, te faz essa ponderação, né? Ela te mostra outras perspectivas. A mulher tem essa possibilidade, né? Afinal, ela já tem o grande desafio, muitas delas, da dupla jornada, né? A casa, o filho, o marido, tripla, quádrupla jornada. E elas equilibram todos esses pratinhos muito bem, né? Então, eu acho que ter mulheres no time, te trazendo essa reflexão ou te liderando em muitas frentes, ela te mostra perspectivas. E eu acho que no mundo, quando você quer empreender, ter diferentes perspectivas, olhar diferentes cenários, ver viés, né, de opções e de decisões, é fundamental, né? Então, eu acho que eu diria que mulheres aventurem-se muito mais. Eu acho que o mundo tem muito mais a ganhar com vocês empreendendo. Concordo, número, gênero e grau. Denis? Com certeza. Eu acredito que as mulheres, pela própria biologia mesmo, elas têm algumas fases da vida mais demarcadas do que a gente. E eu acredito que isso traz ensinamentos, né, experiências mais ricas do que o que nós homens temos. Tanto que é difícil de ver mulher e menina, né? Mas é mais fácil ver homem e menino, que ainda não cresceu de cabeça, né? Então, esse acho que é um ponto interessante. Por exemplo, a puberdade delas é diferente, obviamente a maternidade é absurdamente diferente do que a nossa, né? Então, acho que enriquece muito. E também elas, ao meu ver, sem pesquisas científicas aqui, embasamento científico, mas ao meu ver, elas têm um bocado mais de empatia, que ajuda realmente a ver, nesse caso, né, de business, a ver melhor a necessidade dos clientes, a ver melhor a necessidade do mercado, né, por causa dessa empatia. Então, acho que, pessoal, a gente deu uma boa elogiada também, né, nas vantagens competitivas aí das mulheres. Eu acho que não é só elogio, não, é constatação de competência mesmo, sabe? Vai um pouquinho mais do que o elogio em si. Na pergunta do Fábio Cerquinho, qual a importância de se ter um bom advogado? Quais os momentos críticos para buscar esse tipo de apoio? Olha, de novo, naquele exercício de se eu voltasse no tempo, é fundamental. Fundamental. Né? Eu acho que, por 2 motivos, eu vou elencar 2 apenas. Né? A gente vive num país onde as leis são de uma complexidade absurda, e o advogado traz uma salvaguarda com perspectivas de consequências das nossas ações que eu acho que são sempre importantes, né? Eu vejo que muitos advogados têm evoluído para esse universo de empreendedorismo, né? E muitos deles têm aprendido a fazer negócio, né? Sempre tinha aquela máxima de que você não quer que o negócio aconteça, você põe 2 advogados na mesa. Mas eu acho que isso mudou bastante, né? Os advogados têm evoluído bastante e têm mostrado para a gente, olha, a toda ação tem uma reação. Essa é uma lei mais antiga que qualquer coisa do que a gente está vivendo hoje, né? E eles têm mostrado para a gente, olha, existem essas consequências, existem essas limitações, existem essas restrições, mas se mesmo assim você quiser seguir, você vai enfrentar isso aqui, né? Então, eu acho que é fundamental a presença dos advogados hoje. São elementos numa estruturação de negócio. Se não tiverem no corpo, no time, eles devem estar no entorno como conselheiros, como consultores, como mentores,
mas sim são, na minha opinião, de extrema importância. Legal, eu concordo. Quanto antes você puder ter o apoio. Eu sou advogado por formação e mesmo sendo advogado, procurei outros advogados porque a especialidade naquele momento não era a minha, eu não conhecia. De novo, a legislação muda ano a ano, né? Se você olhar meu WhatsApp hoje, acho que os 3 contatos primeiros são dos advogados que eu acabo consultando o tempo todo, né? Porque imagina, agora nessa pandemia, eu estou tocando um negócio de operações escolares agora, cada município, cada estado, cada dia está promulgando uma legislação diferente, assim, se você não tiver um bom advogado do teu lado, você está perdido. E as primeiras orientações, as mais essenciais, né? Você precisa criar um CNPJ, precisa constituir a tua empresa, precisa ter um modelo tributário, precisa ter uma série de coisinhas no início que a maioria dos empreendedores não se preocupa. E aí, dali um pouco, já está começando a faturar e não sabe nem para que lado vai. Então, acho que é essencial. Maravilha. Agora a pergunta da Daniele Lima. Dani, tudo bem? Quem está pensando em empreender ou já empreende, na experiência de vocês, o que é imprescindível para fazer ou saber para não quebrar? O que você tem que fazer para não quebrar, para quem quer começar a empreender? E detalhando mais o que eu comentei lá no começo, né, de estudo, conhecimento, realmente conversar com as pessoas certas, né, para você pegar o direcionamento do que você precisa aprender. É bom a gente conseguir essa vantagem de poder usar da experiência dos outros, né? Então, por exemplo, só na parte de planejamento de negócios, a maioria usa, por exemplo, o Canvas. É uma boa ferramenta, né? Mas ela não é completa por si só. Além do Canvas, você precisa de mais uma porção de outras ferramentas. Então, realmente, conversar com as pessoas para você pegar esse direcionamento e passo a passo. Então, primeiro faz isso, aquilo, tal. E aí você consegue fazer o seu tal planejamento estratégico com maior facilidade ou com maior assertividade, né? Melhor dizendo. Legal. Agora do Fernando Graton. Por vezes sinto que o empreendedor está tão comprometido com o seu ideal, com o ideal do seu negócio, que ignora a experiência e o aconselhamento. Isso é despreparo ou insegurança em querer ser conflitado, ser confrontado? O que vocês acham? Eu acho que, na minha visão, tem muito do ser confrontado, né? Do seu ego, naquele momento, ser agredido, porque você fala, pô, a minha ideia está sendo questionada, né? Mas, de novo, eu acho que ter esse aconselhamento, esse confrontamento, é o que te traz a reflexão. Então, é um conselho, sem dúvida, para quem quer empreender. Quer dizer, ouça quem já passou pelo caminho, ou quem já percorreu esse caminho, ou quem tem a vivência daquilo que você está trabalhando. Porque, por mais que ela seja uma agressão, né, entre aspas, a tua ideia, ela te traz a lucidez da reflexão. Ela te traz o ponderamento da pausa para respirar. Né? Então, e a serenidade de quem já viveu essa experiência, né? Então, isso para mim, é difícil, é desafiador, é muito simples, talvez, falar. No dia a dia, isso né? Ainda mais se você tem a tua convicção muito bem estabelecida, né? E consolidada na ideia do teu negócio, mas é fundamental. Quer dizer, esse exercício de humildade, de saber ouvir, é imprescindível no negócio. Até aproveitando o gancho, Gessé, que eu acho que, na verdade, a grande diferença entre os que deram certo e os que não deram certo está exatamente aí, né? Eu não cheguei com o meu produto, eu ouvi a sua dor e entendi se aquilo que eu estava pensando resolve ou não resolve, porque no final do dia é o consumidor, é ele que vai dizer se o teu produto é bom ou não, tem que resolver uma dor dele. Não adianta você chegar com a tua ideia e dizer, cara, a ideia é infalível, mas ela não resolve o meu problema, então não compro. Sim. Uma das características de um bom empreendedor, né, é ele ser coachable, né, ele ser direcionável, ensinável. Né? Maravilha. Agora do Américo Pinotti. Como ter o conhecimento de toda a tecnologia que está em desenvolvimento hoje no mundo para não chegar atrasado ou lançar um MVP com um produto defasado? Tá.
Essa pergunta está junto com o que é imprescindível para não quebrar. Eu ainda não descobri. Esse é o típico de tricky question, né? Pergunta que tem um truque por trás. Mas respondendo aqui do Américo, primeiro ele deve estar imaginando que realmente você tem que lançar primeiro, tá? Que é uma inverdade. Usando o meu próprio exemplo lá do iFood também. O iFood só no Brasil, o iFood foi o terceiro ou quarto a ser lançado, tá? E ele tomou a liderança aí absoluta por causa da execução ao longo do tempo, não porque teve a ideia primeiro, tá? Esse é um ponto. Então, ter a ideia primeiro, obviamente, é uma vantagem competitiva, mas não é essencial, não é imprescindível. Ela pode ser contornada. E outra, como que a gente faz para ter esse conhecimento? Infelizmente não tem atalho. Tem sim alguns hubs. Falando de tecnologia, tem os hubs aí InovaBra, o Cubo do Itaú, o distrito lá que a gente está também do Inova HC, né? Inova Hospital das Clínicas. Todos esses hubs, eles têm algum mapeamento de mercado. Então, só de você estar por dentro desses hubs, você já sabe uma porção de outras soluções, startups e produtos que existem no mercado, e tem que ler muito. Realmente, a gente, quando começa a empreender, né, acho que os outros vão concordar também, quando a gente começa a empreender, a gente começa a estudar o dobro do que a gente estudava na faculdade, provavelmente. Então, esse é um dos estudos, né, o acompanhamento de novas tecnologias, novas empresas, novos concorrentes, né? Maravilha. Agora, da Adriana Rosa, gostaria que o Arno contasse um pouco sobre o case Maplebear e como se posiciona perante o mercado educacional no Brasil. Bom, me dá uma meia hora mais ou menos para eu contar o case. Na verdade, tem uma oportunidade de mercado, né, que é a mesma oportunidade de mercado que apareceu agora com crise, etc., para outras coisas. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, apareceu essa oportunidade de mercado no país com a procura dos pais pela solução conjunta, né? Uma escola com a escola de inglês junto, se possível ainda o esporte e tudo mais, para eu não ter que ficar me deslocando de um lado para o outro da cidade para levar o meu filho ou minha filha. Então, naquele momento ali já começou o surgimento dessa necessidade e depois, quando os pais viram que isso era uma solução ideal, né? A gente começou a evoluir com o conceito de soluções bilíngues no país. E a Maplebear já estava no país, começando, né, com a sua estrutura de metodologia canadense, com o inglês bilíngue de verdade, né, 50% das aulas são em inglês, 50% das aulas são em português no Brasil, mas nos outros países 50% em inglês e 50% na língua do outro país. Então, isso trouxe para os pais, né, uma segurança de que tem uma qualidade de educação, que tem uma qualidade de ensino de linguagem e que tem metodologias modernas, metodologias ativas, soft skills sendo trabalhados, tudo num conjunto. Eu acho que aí nasceu o mercado de educação bilíngue um pouquinho mais estruturado no país, que era diferente e é diferente do mercado das escolas internacionais, que eram muito tradicionais e tudo mais. Então você trouxe uma escola mais inovadora, que garante a língua, que é o que o pai queria naquele momento, com uma escola super legal, com relacionamento, com socialização e com essas soft skills que são as habilidades do século XXI. Né? Gerenciamento de pessoas, relacionamento com pessoas, entendimento de diferenças entre as pessoas e respeito ao ser humano como um todo, que no final do dia são as atividades essenciais de um bom líder. Né? Então, acho que é isso. Legal. Agora uma pergunta do Rodolfo Alves. Em um ambiente de grande problema social como este, como vocês entendem a atuação das startups em programas de apoio à comunidade? Isso... Pode falar. Pode falar. Pode ir, depois eu complemento. Não, eu acho que as startups sempre ficaram fechadas até então muito na sua pequena bolha de inovação ali, né? E eu acho que uma coisa positiva que todo esse cenário de crise que a gente está vivendo trouxe é nos forçar a olhar para fora, né? E aí foi quando as startups falaram, pô, peraí, deixa eu ver o que com o meu negócio eu posso tentar ajudar todo esse universo aqui, né? Então, os próprios ambientes de inovação no Brasil a gente chama de ecossistema, né? Como no mundo,
E aí a gente sempre ficava fechadinho no nosso feudo ali de inovação. Olha como a gente é bacanudo aqui, né? Startup falando com startup. E aí toda a crise fez a gente olhar para fora, né? A gente falou, pô, o mundo está se despedaçando aí e dentro desse processo de se reinventar, eu preciso olhar isso aqui, né? O que a minha solução pode contribuir, o que a minha solução pode ofertar e como é que eu posso ajudar com tudo isso, né? Então, acho que eu vejo dessa forma como as startups estão ajudando. Sim, e complementando um Denis, pouco, a gente tem três, ó, só de trazer três exemplos mega conhecidos aí que estão apanhando muito na crise, uns mais, outros menos, mas estão apanhando na crise. O nosso famoso Uber, né, que as viagens reduziram bastante. WeWork, porque a gente não precisa mais tanto, de escritório, e eles estão na crise deles mesmo, na bolha deles já está. antes disso, a crise já estava antes, né? A crise chegou lá primeiro. E também o Airbnb, porque com a proibição de tantas viagens que a gente fazia, muitas de turismo também não acontecem mais, né? Que é o principal foco do Airbnb aí. Então, eles também estão sofrendo bastante, tanto que se duvida de como será o Airbnb depois dessa crise do coronavírus, né? Crise de saúde. E, complementando só um pouquinho do que o Jess comentou, realmente tem uma bolha de startups aí e precisa mudar o mindset delas. Elas podem contribuir absurdamente com a melhoria da crise, né? Com a gente passar a crise de uma forma melhor, mas infelizmente a palavra unicórnio, ela apesar de eu ter contribuído, né? O unicórnio ele acaba pensando mais no próprio umbigo, né? Então, já há alguns anos, poucos anos, sei lá, 2, 3 anos, tem aparecido um novo modelo que o pessoal tem chamado de Zebra, que são as startups que olham já para o seu entorno e tentam trabalhar em parceria. Então, obviamente, ela quer crescer, ela tem que dar lucro, porque é o propósito de qualquer empresa, mas ela acaba vendo outros parceiros e vendo como que ela consegue ser ajudada por esses parceiros e também como ela consegue ajudar esses parceiros, sendo outras empresas ou a própria comunidade, né? é Coisa mais que ou menos a teoria de ecossistema, né? A é, integração dentro de um ecossistema. Uhum. exatamente. Isso seria isso na prática, né? Sim, mas ainda falta mudar muito o mindset aí das grandes startups, infelizmente. Uhum. E agora do Ricardo Voltan, o famoso Ricardo Voltan, né? O que vocês poderiam dizer sobre quem quer empreender com 50 a mais e que dicas poderiam dar para quem quer empreender com essa idade? Olha, eu posso começar essa aqui. Eu acho que empreendedor com mais de 50 tem várias histórias no mercado aí que a gente pode aprender com eles, né? A gente tem no Brasil Rede Globo, você tem lá fora IBM, Coca-Cola, Nestlé, Starbucks. Eu acho que vou usar a frase de jargão né, de estrada. Nunca é tarde para aprender e nunca é tarde para inovar, né? Então, o mercado está aí. O desafio é exatamente o mesmo. Eu acho que para quem tem 50 tem um ganho, tem um bônus que é um bônus significativo. A vivência, a maturidade e uma experiência acumulada que já faz dar um salto significativo lá na frente, né? Quem empreende, ainda mais se você começou a empreender muito jovem, você não tem esse bônus que eu acho que se existe alguma fórmula de sucesso, esse bônus ele dá um plus a mais adicional para que você não quebre. Mas eu acho que essa senioridade faz uma diferença. Uhum. Mais alguém quer falar alguma coisa? Só complementando também, realmente quem tem 50 a mais tem toda essa bagagem aí incrível para ter menos chance de quebra, só que o mundo mudou, então ele precisa sempre estar atualizado nos novos modelos de negócio, principalmente. Por exemplo, bom, não vai dar tempo de falar aqui, mas escrevi alguns artigos aí pro Diário, muito bacana aí sobre novos canais de venda, sobre novos modelos de negócio que eu analiso lá, a parte de patinetes, por exemplo. Por que patinete é muito melhor do que bicicleta, né? Qual que é a diferença entre esses dois modelos? Como se ganha dinheiro, como se perde dinheiro?
e também na parte de fundamentos de negócio em si. Porque provavelmente, agora eu não tenho 50 anos, então eu não sei dizer, mas provavelmente na época mais jovem deles, o mais comum era o sistema de empreendedorismo bootstrap. Bootstrap é o quê? É você ir com o seu próprio, na raça, ganhando seu dinheirinho, construindo sua empresa, né? Crescendo aos poucos com o seu próprio dinheiro. E hoje em dia a gente vê muito mais o outro lado, que é o do investimento de terceiros, né? Que é o caso aí dos grandes unicórnios que recebem dinheiro de outros para que eles comecem a investir e cresçam mais rápido, né? Então, todo esse conceito acho que tem que ser estudado, não para que seja seguido, mas para que ele tenha mais opção na hora de empreender agora, depois de 50 anos, né? Essa atualização aí acho que é bem necessária. Sem dúvida, os 50 a mais hoje é um jovem empreendedor, né? Que também pode empreender tanto para os mais jovens quanto para os mais idosos, que tem crescido absurdamente, né? Eu acho que tem pouca gente ainda pensando em soluções para 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais, 90 a mais, né? Que acho que tem pouquíssima startup olhando para esse mercado, e ele é um mercado enorme e crescente, né? Maravilha, a gente tem a pergunta da Débora Medeiros aqui. Obrigado pela sua participação, Débora. Se sabemos que não temos nem apoio nem informação, por que os investidores não apoiam mais a educação empreendedora madura, ao invés de startups com alto risco, né? É uma provocação, como ela mesmo coloca, né? O que vocês acham disso? Tá, então eu começo aqui. Bom, primeiro, aqui no Brasil, a gente tem um ambiente de investimento ainda meio amador, tá? Não vou falar totalmente, para não ser rude, mas meio amador. Nos outros países está um pouco melhor, mas ainda não está muito, não está como ideal. Mas o que é? Os investidores, principalmente aqui no Brasil, eles estão pensando em startup mais como um investimento financeiro. Então, eles querem colocar dinheiro, eles selecionam bem, isso eu concordo, eles selecionam bem as startups, mas eles querem colocar dinheiro e esperar dar frutos, depois vai lá colher. E não é isso que funciona, não é dessa forma que funciona a startup. O empreendedor da startup, ele geralmente, ele é jovem ainda, ele é inexperiente, ele precisa do direcionamento. Então, o que falta aqui no Brasil é justamente esse acompanhamento, que muitos falam que fazem, um grande investidor brasileiro fala que faz e tudo mais. Eu conheço, né? Não é um colega meu, mas quando eu fui conversar com algumas startups dele, por exemplo, teve uma que estava crescendo em ascensão absurda, né? Valendo milhões de dólares aqui no Brasil já, só que chegou um concorrente espanhol e começou a tomar, com mais dinheiro, né? E em euro também, e começou a tomar mercado aqui da startup dele aqui no Brasil. E a startup que valia centenas de milhões de reais, na verdade, aqui no Brasil, a startup começou a minguar, perder mercado, perder. Quando o valuation dela, né, o valor de mercado dessa startupzinha aí, passou a ser algo em torno de 5 milhões, então caiu 20 vezes do que era antes, caiu 30 vezes do que era antes. Só então eles receberam uma ligação desse investidor aí perguntando o que estava acontecendo e se precisava de ajuda. Entendeu? Então, aqui ainda as startups ficam muito à deriva, né? Então, a gente tem um ambiente de investimento aí muito incipiente e novo ainda. Então, falta esse conhecimento. Acho que por isso que falta esse investimento correto, digamos assim. Acho que, só complementando, acho que é um pouco o reflexo do que é a nossa estrutura como um todo, né? Pouco investimento em pesquisa, pouco investimento em educação, pouco aprofundamento nas estruturas que seriam a base da alavanca social e de negócios de um país como um todo, né? Então você vê muita estrutura, obviamente, Estados Unidos, Canadá, Finlândia, etc. e tal, e as consequências disso são, obviamente, muitas empresas mais bem-sucedidas, menos taxas de quebra de startups e tudo mais, por uma maturidade e um preparo maior. Eu acho que isso está no nosso DNA antes mesmo do surgimento das startups, né? A gente só, de certa forma, empurrou isso um pouquinho para esse novo ecossistema, talvez.
Legal. E para a gente encerrar, a última pergunta da Débora também. Todos os projetos early stage precisam obrigatoriamente pensar em formatos escaláveis com base tecnológica? 2020 é a prova que o ser humano precisa ser mais humano e estamos sedentos de experiências reais. Ela gostaria de ouvir um desenvolvimento sobre essa colocação dela, da parte de vocês. Na minha visão, não necessariamente, né? Porque você tem 5 ou 6 starts, você tem uma tonelada de cursos sobre isso, que é muito, muito interessante. Tem 6 ou 7 modelos de startups que podem ser, obviamente, direcionados para venda, direcionados para escala, direcionados para tecnologia, direcionados para pessoas, direcionados para resolver problemas reais, né, da sua comunidade. Não necessariamente a startup precisa ser escalável para poder solucionar problemas do seu entorno, da sua comunidade, né, das pessoas que ali se fazem presentes. E não necessariamente tudo é base tecnológica. Acho que tem startups com muitas soluções de processos, de problemas reais, não tecnológicos também, do dia a dia e das suas possibilidades. Legal. Hoje em dia a gente acaba confundindo o termo startup pelo uso, né? O termo correto do iFood, da Log, do Uber e tal, é startup digital, né? Que a gente foi perdendo esse digital ao longo do tempo porque é mais fácil falar startup só. Mas startup, o conceito de startup é uma empresa nova, como o Arno comentou. Então não precisa ser digital, né? Obviamente, e também depende do seu objetivo, da sua visão, do seu sonho lá na frente, porque só um exemplo de rentabilidade, tem muita startup aí, tem muito empreendedor de startup digital, que a startup cresce, mas ele continua, vamos dizer, não tão bem remunerado financeiramente, e tem outras startups, ou vamos chamar de empresas mais tradicionais, que são menores, são bairristas ou atendem só uma cidade, etc., que são negócios tradicionais, no qual a empresa não cresceu tanto quanto a startup, mas ela é absurdamente rentável. Então, tem empresas pequenas que vocês não acreditam que o empreendedor lá tem um prolabore, sei lá, de 100, 200 mil reais por mês. Então, realmente depende da sua visão e do seu objetivo, né? Para ver a necessidade de ter ou não ter tecnologia. Quais tipos de tecnologia, né? Legal. Eu acho também a palavra startup é começo, né? Então, eu vejo empresas que estão há 7, 8, 9 anos no começo ainda, não migram para o outro estágio, que não é uma escala digital, mas é uma escala de mercado, né? Tem um pouco essa confusão. As pessoas acham que precisa ter uma escala digital imediata para que as coisas aconteçam. Não é assim, é que o que eu acho que o Arno falou, né, que nem toda a startup precisa ser digital, né? Nem tudo tem que ser digital. Então, existem várias formas de você começar um negócio. Não sei se foi o Arno, acho que foi o Denis que falou, desculpa. Gente, temos mais alguma pergunta? Marcelo? Acho que não. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês, Arno, Denis, o Gessé. E só falando aqui um pouquinho do Board, que o Board Governance é a primeira desaceleradora de startups latino-americana que otimiza os riscos dos investidores, os recursos aportados nas startups, ou seja, verifica exatamente o que pode ser feito com o dinheiro de quem quer investir em startup a sério. A gente atua como um board consultivo e venture builder, apoiando os empreendedores brasileiros e o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Quem quiser saber mais sobre o board, linkedin.com/company/o-board. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, a audiência maravilhosa, muito obrigado mesmo e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado.